Na hora de viajar, muitas pessoas que têm animais de estimação não querem deixar os bichinhos sozinhos em casa ou com outras pessoas. Aí o que acontece? Decide viajar, né? Levando os bichinhos. Só que existem leis específicas para o transporte de animais de estimação em ônibus e aviões. Bora saber então como é que funcionam essas regras com a Terciane Fernandes? Terciane, muita gente fica com medo, né? Inseguro, assim, de levar. Como é que leva? Como é que faz? Explica pra gente. Ô, Rosane, mas tantos casos ruins já aconteceram, né, com os nossos pets, assim, histórias que a gente tem acompanhado na mídia, falando sobre pets que sofrem maus tratos nessas viagens ou acabam falecendo por algum problema ou porque ele não conseguiu ali se adaptar àquele momento, ficou muito assustado e tinha algum problema de coração, algum problema nesse sentido. Mas tem jeito e tem um jeitinho certinho da gente transportar esses pets. Como é bom a gente falar sobre isso. Estava aqui conversando com a doutora Ingrid Ataíde, que ela é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e ela estava me explicando tudo sobre esse assunto, né, Ingrid? A gente estava falando sobre a forma correta de transportar esses animais. A gente até colocou aqui algumas caixas que são transportes específicos. Explica um pouquinho melhor sobre esse transporte aqui, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente a gente tem que se informar com a empresa quais são as regras e regulamentações. Se o seu animal vai na cabine lá em cima com você ou se vai ser despachado no compartimento de cargas. E aí tem os tamanhos das caixas transportadoras, mas algumas instruções são as mesmas. Primeira coisa, um material rígido, que não tenha rodinhas, que seja impermeável, e que a trava seja impossível do cãozinho abrir sozinho, para evitar fugas. Então, essa aqui realmente você precisa de 2 dedos, mas tem algumas que tem umas tramelinhas que o animal consegue abrir com a patinha, com o focinho. E tem um detalhe também, né, doutora? A caixinha ela tem que ser compatível com o tamanho do animal, para quê? Para que ele tenha conforto na viagem. Então, ele tem que ser capaz de ficar em pé e se movimentar, dar uma volta em torno do corpo dentro da caixa. A senhora estava falando aí a respeito de planejamento, né? Gente, não dá pra gente falar assim, olha, tô aqui, decidi, deixa eu ver, aqui tem uma promoção, numa viagem aqui de avião, a companhia está em promoção, vou viajar e vou levar meu pet. Não é assim que funciona, né, doutora? Não. Primeiro você tem que saber as exigências da companhia. Qual a idade desse animal? Via de regra, acima de 16 semanas, acima de 4 meses. Ele tem que estar vacinado, especialmente a vacina antirrábica, com pelo menos 30 dias antes da viagem e menos de 1 ano da última vacina, dentro da validade. Isso falando em viajar dentro do país. E esse animal tem que passar por uma avaliação veterinária, porque ele vai precisar de um atestado de saúde com no máximo 10 dias de diferença da viagem. Então, às vezes, você vai precisar de um para ir e outro para voltar. E ainda tem a viagem internacional, que tem mais algumas regras. Saber se o país aceita aquele tipo de animal, aquela raça. Aquela espécie, né? Isso tanto para sair do Brasil quanto para retornar ao Brasil. Quais são as exigências? Além da vacinação, normalmente eles pedem um teste que é a titulação de anticorpos, para ver se o animal respondeu à vacina. E isso é feito em laboratórios específicos reconhecidos. Então não é também em qualquer laboratório. Ai, doutor, ainda tem mais coisa ainda. Tem muita coisa. Sabe o que é, gente? É que as empresas não tem uma regulamentação geral que vale para todas. Então, cada empresa tem a sua regra. Por isso que é importante a gente entrar em contato com a empresa para saber se ela aceita, se ela faz esse serviço. E o pior de tudo, tem animal que só vai viajar lá no compartimento de carga. Outros animais podem viajar ali mais próximos a gente, mas sempre dentro da caixinha. Qual que é essa diferença, doutora? Bom, começando pelo começo, quem regulamenta é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E a ANAC tem uma regulamentação geral e as empresas podem fazer as suas regras dentro disso. Então, falando de animais, normalmente cães e gatos, a gente já tem pacificado que até 7 ou 10 quilos, dependendo da companhia, podem viajar na cabine com a família. Acima disso, só no transporte de carga. Até 30 ou 45 quilos, também dependendo da companhia. Se for maior do que isso, tem que ser em voos especiais de carga e não com passageiros. Mas tem uma exceção. Bom, tem uma outra questão. Tem os animais exóticos para os quais não há regulamentação. Não tem, né? Há pouco tempo foi uma situação explicando porque que coelhos podem viajar na cabine. E tem a exceção,
que são os animais de trabalho. Então, um cão-guia, por exemplo, de uma pessoa com deficiência visual, um cão de apoio de um deficiente auditivo, um cão de apoio de alguma pessoa com alguma questão emocional. Esses animais, eles têm um atestado do médico veterinário e um atestado do psicólogo, falando que a pessoa precisa deste apoio emocional, e eles podem viajar na cabine, independente do tamanho, e fora das caixinhas. Doutora Ingrid Ataíde, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Goiás. Ficou muito claro para a gente todas essas regras. Acho que você aí de casa também aproveitou bastante. Então, primeira coisa, a gente se informar se a empresa que você vai viajar, ela faz mesmo esse trabalho. Segundo, cuidar bem do seu pet. Terceiro, olha, comprar essa caixinha aqui com antecedência e treinar o seu pet, entrar, sair, para que ele possa se adaptar bem a essa casinha e não sofra durante a viagem, porque existem punições para quem maltrata os animais durante essa viagem, viu? E claro que a gente vai seguir aí acompanhando tudo que é novidade, falando sobre pets e viagens também para informar você que está aí de casa. É com você, Anderson. Rosane. Ok, muito obrigada, Terciane. Recado dado para o pessoal.